Olá, pessoal. Boa tarde. As pessoas aí que estão nos acompanhando nesse momento, a nossa live tão esperada do dia de hoje. O pessoal aí que está almoçando, ou terminou de almoçar. E vamos, direto ao assunto. Então, o assunto de hoje é hérnia de disco, como aliviar a sua dor? Eu sou André Garcia, profissional em educação física, e a minha missão é justamente ajudar as pessoas a eliminar dores, articulares e musculares. Okay? Então, vamos lá. Só fazendo uma pergunta, alguém aí tem dor causada por hérnia de disco? Alguém tem hérnia de disco? Então, é só uma brincadeira, porque a hérnia de disco, ela é assintomática. Não tem como a gente saber se ela, se no início ela é assintomática. Não tem como a gente saber se não fizer um exame, que possa diagnosticar, ou quando ela começa a manifestar os sintomas de dor. Então, mas o que é hérnia de disco? O que vem a ser essa doença, esse problema? Então, por exemplo, nós temos a nossa coluna, que sustenta o nosso corpo juntamente com a musculatura, auxiliada aí pela musculatura. E nós temos uns amortecedores entre as vértebras da nossa coluna. Então, esses amortecedores são responsáveis para evitar o atrito entre as articulações da coluna, ali osso com osso, A função deles é bem executada quando eles estão íntegros, Mas pode acontecer situações que ocasionam degenerações nessas estruturas. E elas podem estar relacionadas com a questão genética, mas também com o processo de envelhecimento. É normal, ao longo da vida, essas estruturas sofrerem desgaste. Okay? Então, pode acontecer degeneração nesses discos. E aí, também tem um fator relacionado à falta de atividade física. Olha só, sempre que a gente está falando dessa importância de estar praticando atividade física ou exercício físico, e realmente faz bem para a saúde. Preserva a manutenção da nossa saúde. Então, deixar de fazer atividade física pode implicar de ter problema de hérnia de disco. Segundo a literatura, também fala que a obesidade é um fator de risco para essa questão de hérnia de disco, assim como o tabagismo. Mas nós vamos aqui focar sempre na solução do problema, que é aliviar as dores. Então, com relação aos problemas que podem ocasionar devido à degeneração dos discos, é justamente, por exemplo, o rompimento desses discos e o vazamento do fluido interno, E isso pode ocasionar a situação de cirurgia, o caso mais grave. Pode acontecer, devido a essas deformações que o disco sofre, ele pressionar o nervo ciático, passa ali na coluna e se estende pelo nosso corpo, Então, às vezes, o disco, ele, por ter essa degeneração, ele pode, assim, criar umas saliências, vamos dizer assim, para um fácil entendimento, e pressionar o nervo, E isso pode irradiar, pelo corpo todo. Então, há situações de pessoas que, às vezes, chegam com problemas de hérnia de disco, e que elas têm o nervo ciático atacado, vamos dizer assim. Quando isso não ocorre, às vezes a dor é só local, ali onde o disco está com problema, certo? E as regiões mais fragilizadas, ou melhor,
onde a hérnia de disco pode acontecer, uma probabilidade maior de acontecer, é justamente na região lombar, né, e na cervical, à altura do pescoço. Mas, acontecer aí, pode irradiar para o restante da coluna, tá? Então, eu falei com relação ao exame de ressonância magnética, né? Então, eu já acompanhei pessoas, né, e acompanho ainda, que você olha para ressonância magnética e fica assim espantado, como é que a situação daquela pessoa, né, a coluna fica tão assim, como é que se diz? Eu não sei como é que a pessoa fica em pé, né? Tem uns casos, né, que a pessoa chega assim, sem poder andar, sem poder realizar alguma atividade física em função da dor, né? Quando acontece isso, a pessoa tende a perder a capacidade funcional do corpo, né? E isso é muito ruim, tá? Porque impede da gente realizar, por exemplo, as coisas do nosso dia a dia. Pessoas deixam, né, de trabalhar em função das dores, né? Então, reduz a produtividade da pessoa. Ok, André. E qual, né, é a nossa função como profissional em educação física para ajudar essas pessoas, né? Nós somos profissional da saúde e temos como missão promover a saúde e o bem-estar, né, dessas pessoas. Mas a gente, ou melhor, nós não somos cirurgião, né? Não dá para resolver problemas, né, mais graves, em que às vezes a pessoa, né, necessita fazer uma cirurgia. Isso aí é o médico que vai definir, tá? Mas nós estamos aí para ajudar essas pessoas, né, dentro do nosso conhecimento, para justamente aliviar a dor. E qual é a grande sacada, pessoal? Bom, a grande sacada é fortalecimento muscular, tá? Então, ele pode... tem diversas formas de usar essa, vamos dizer assim, essa metodologia para fortalecer as nossas musculaturas, né? Por exemplo, poder usar um elástico, pesos, máquinas e o próprio corpo, né? Esses são os recursos que nós podemos estar utilizando para essa finalidade, que é o fortalecimento muscular. Mas, André, fala aí, o que é fortalecer a musculatura, né? Bom, gente, o pessoal conhece aí por, vamos dizer assim, a musculação, por exemplo, né? Que, nesse caso, a gente diz até que funciona como uma terapia, né? É um tratamento convencional. Claro, algumas pessoas vão chegar já medicadas, já feito algum acompanhamento assim para aliviar a dor, né? Uma fisioterapia, por exemplo. E aí chega para a gente para justamente fazer esse trabalho de fortalecimento, tá? E aí que a gente entra para trabalhar, né, e melhorar a situação da pessoa para que não venha a agravar no futuro, né? É muito, por exemplo, às vezes acontece da pessoa, né, fazer atividade, ela dá aquela melhorada e depois ela acaba assim deixando, achando que está tudo certinho, está tudo bem, e aí volta tudo de novo. Olha, pessoal, atividade física, exercício físico é para a vida toda, tá? É para a vida toda. Precisamos criar esse hábito como se a gente se alimentasse todo dia, ok? E, vamos dizer assim, né, hoje, todo dia a gente se alimenta, né? Isso é uma coisa normal, é um hábito, né? Então façamos atividade física, exercício físico, e verá quanto isso é benéfico para o nosso organismo. Ok, André, você falou aí de fortalecimento, né? Falou de poder usar a musculação, né? Mas,
para quem é que não serve, né, esse tratamento, né, essa ajuda, né? Para quem não serve, tá? É justamente para a pessoa que não quer sair do lugar, tá? Que não está disposta a enfrentar o desafio da dor, né? Então, eu geralmente recebo pessoas que chegam num ponto que não aguenta mais, né? E precisa, uma necessidade de voltar a realizar as atividades que antes realizava, né? Antes do problema, tá? Mas tem pessoas que preferem viver se medicando, né? E usar colete para a vida toda, ou cinta, sei lá, ao invés de fazer um treinamento de força ou uma musculação, né, por exemplo. E que isso realmente, pessoal, tá? Eu estou falando aqui porque eu acompanho, né, até hoje, tá? Recebo pessoas, e às vezes uma vem trazendo a outra, né? As pessoas têm resultado, indicam, né? Olha, eu passei, né? Fiz o treinamento, me senti muito bem, voltei às minhas atividades, né? E indicam, olha, vai lá que, né, o André está lá e resolve, você está com esse problema, né? Vai lá que ele te ajuda a dar uma melhorada e aliviada nas dores. E esse é o nosso trabalho. Mas, né, tem que vir fazer, tem que ter esforço, tem que ter, como se diz, esforço é vontade de querer, né, melhorar. Porque nós buscamos, né, ter uma vida normal, né, e merecemos viver da melhor forma possível. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, né, e precisamos a todo momento estar com o corpo fortalecido. Eu quero chegar lá 80, 90, até mais, né? Eu tenho não sei se é ambição ou se vamos dizer assim, eu tenho essa vontade de chegar lá na frente, né, podendo estar bem, saudável e independente, podendo fazer tudo que hoje eu realizo, tá? Então, quer mudar? O momento é agora, pessoal. Vamos mudar essa situação de dor e seguir em frente. Isso é um convite, tá? Então, pessoal, você está gostando aí dessa nossa conversa, desse bate-papo? Joga uns corações aí, tá? Muito obrigado. Mas vamos continuar. Se alguém tiver alguma pergunta aí, o pessoal que está nos acompanhando, quiser fazer alguma pergunta, coloca aí nos comentários. Olha, eu vou falar de algumas pessoas que eu atendo, né? Atendi muitas, mas tem umas 3 situações que são especiais e eu vou passar isso aqui para vocês. Então, uma das primeiras, né, foi o seu Jair, né? Seu Jair, eu acho que ele tem a minha idade, né? E por aí. Mas é uma pessoa que eu respeito muito. E o seu Jair, uma vez, veio me procurar, né? E a situação dele era assim, depois que eu vi, né? Assim que ele entrou lá onde eu estava trabalhando, e que eu vi o laudo, né? O exame da coluna dele, eu fiquei horrorizado, né? Que assim a gente fica meio que... Depois acostuma, né? Mas fica assim meio, nossa senhora, como é que esse homem está em pé, né? Assim, como diz uns amigos meus, estava uma bagaceira, né? Mas, assim, exagerando um pouco, né? Mas ele já estava numa situação que a hérnia, né? Se eu não estou enganado, ele tinha problema de hérnia na cervical e na lombar, exatamente. E já estava pressionando o nervo ciático, tanto que no dia que ele entrou, ele não podia nem se locomover, sentar, né? Sentar, não conseguia nem deitar. Imagina, precisar de ajuda para poder deitar, isso com muita dificuldade. Então, são casos, né, mesmo ele passando por tratamento e tudo, mas, né, precisa fortalecer a musculatura. E aí nós começamos a realizar o trabalho. Primeiramente,
né, precisava aliviar a dor. Né? E foi isso que a gente começou a trabalhar, a fazer os exercícios de movimentação, ensinar ele a ter como é que se diz, uma coordenação motora em relação, desenvolver essa parte de motora em relação aos exercícios, né? Foi uma coisa que ele precisou aprender. E aí tem uma situação de que ele, por exemplo, precisava aprender até a manter uma ativação do core, né? Então, fazer assim, a ativação do core, a ativação do abdômen ali, né? Às vezes até da musculatura posterior da costa, né? Posterior, né? Ali nas costas. E aí, começamos a fazer esse trabalho. Então, isso é consciência corporal, ele precisava aprender tudo isso, né? Mas assim, à medida que ele foi aprendendo, ele foi melhorando o alívio, né? As dores foram aliviando. Mas ele precisava, né, tá bem para poder fazer esse trabalho de força, de treinamento de força. Precisava fortalecer, ativar as musculaturas superiores, né, e também inferiores. Tá? A gente vê o corpo todo. Tá? Não dá para ver uma situação dessa, não dá para a gente ver a pessoa só uma parte. Né? A gente procura ver ele um todo. Né? E aí, o que aconteceu com o seu Jair? Né? À medida que ele foi melhorando, né, foi ficando mais entusiasmado, e nesse processo ele até comentou, olha, eu não estava trabalhando, podendo trabalhar, tá? Em função das dores, né? E ele trabalhava até, acho que dirigia também, se eu não estou enganado, ele realmente, uma parte do serviço dele, ele tinha que dirigir, e quando ele começou a melhorar, ele voltou para o serviço, voltou para o trabalho. Olha só que legal, uma pessoa que entrou, né, um certo dia, chegou até mim sem poder andar, sem poder se locomover direito, e não foi muito tempo não, tá? Isso aí durou aí um mês e pouquinho, e aí ele pôde voltar às suas atividades. E interessante, né, não é que o seu Jair não tinha força não, tá? Quem olha para ele assim hoje, diz assim, acho que ele não tem problema nenhum. Não é que ele não tinha força não, tá? Tinha bastante força. O problema é que a dor, tá, o impedia de executar essa força, de trabalhar essa força. Entendeu? Uma outra situação também, eu vou falar uma aluna minha, a Sandra, que não é minha esposa, tá? Mas essa pessoa, ela veio me procurar em função de outros problemas, tá? Mas só que ela também tinha um problema de hérnia de disco em função da sua estrutura corporal, né? E, se eu não estou enganado, a Sandra tinha problema também na lombar. A Sandra tinha uma curvatura maior ali na lombar. E isso ocasionou, com a fragilidade do corpo, né? Porque ficou muito tempo sem fazer exercício físico, né? Volto a dizer que a importância do exercício físico. E aí, ela chegou para resolver uns assuntos, mas na avaliação, né, ela falou que, olha, eu também tenho hérnia de disco, tá? E aí eu digo, não, beleza, vamos trabalhar tudo, né? E vamos ver quais são os exercícios que você consegue desenvolver. Tá? A mesma metodologia que eu usei para o seu Jair, eu usei com a Sandra. Tá? E nisso que a gente ia desenvolvendo, tinha alguns momentos que a Sandra, assim, dizia assim, será que eu posso fazer abdominal? Eu digo, olha, nós estamos ativando, né, através dos exercícios respiratórios, nós estamos ativando seu abdômen de forma interna, né, mais interna, mais profundo, né. Aí disse, mas eu queria fazer e tal. Aí fomos, né, avançando. Eu digo, não, mais para frente vamos avaliar isso. Aí, à medida que a Sandra foi ativando cada vez mais a sua musculatura, né, tal, a gente foi percebendo que ela,
vamos dizer assim, foi se engraçando um pouco mais, né? Foi gostando mais de estar ali treinando. E um dia eu peguei, né, para satisfazer, ele digo, vamos fazer um teste, já que você aliviou dor, melhorou bastante, porque ela no começo, olha, não tinha muita mobilidade não, tá? Ela chegou assim para ela até subir de um nível do outro lá do espaço, ela tinha uma certa dificuldade de poder fazer um movimento que às vezes para outras pessoas é muito simples, né? Só para identificar como é que como é que estava a situação dela. Então, à medida que ela foi melhorando, um dia ela, André, vamos lá fazer, né? Eu queria fazer um abdominal, sempre aquela preocupação do abdômen, né, e tal. Aí, tudo bem. Aí eu tinha uma bola de pilates, aquela bola fit, né? E grande. E aí eu coloquei ela deitada, ajudei, né? Ela ficou numa posição, tipo, meio sentada, meio deitada, assim, na bola, com toda a coluna, né? Apoiada na bola. E aí eu solicitei, olha, você faz o movimento, né? Pouca inclinação, faz ativação do abdômen, né? Ativação, né, do core, e vamos trabalhar, né? E ela conseguiu realizar, né, com segurança, sem incômodo algum. Ela executou o exercício de forma tranquila, né? Mas precisou toda uma adaptação, todo um ajuste ali para ela poder realizar. E era mais uma satisfação dela em poder realizar aquele exercício do que propriamente, vamos dizer assim, né, a questão do abdômen, tá? Então, a pessoa começa a se sentir capaz de realizar, né, as tarefas. E isso é muito bom. Tá? Claro, há exercícios, né, que é complicado, né, de se fazer, principalmente, às vezes, exercícios muito complexos. Então, vamos trabalhando os mais simples, porque, às vezes, na nossa vida diária, nós temos muitos movimentos que nos possibilitam realizar nossas tarefas, são simples, né? Então, podemos fazer essa similaridade, né, esse gancho, né, de um treinamento, né, com exercícios simples para a nossa vida diária, para fazer o nosso corpo ficar mais funcional, tá? Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Bom, deixa eu ver como é que está aqui o pessoal. Ok, tem um pessoal aí no Instagram. Espero que vocês estejam gostando, tá? E vamos lá. Sim, tem um outro caso, né? Esquecendo aqui, um caso é um aluno agora recente, né? Que ele me procurou e ele, na verdade, ele já fez um trabalho há algum tempo, mas naquela época ele não tinha diagnosticado que tinha hérnia de disco, porque ela começou a se manifestar faz pouco tempo, né? E já fazia não lembro se era um ano que a gente não se encontrava. E aí, ele um dia ligou para mim e disse, André, olha, eu preciso voltar a fazer treinamento, porque eu estou querendo fazer musculação, porque eu agora foi diagnosticado que eu tenho hérnia de disco e eu preciso me reabilitar. Eu preciso voltar ao que eu estava antes, né? Então, da outra vez que eu atendi, eu fiquei pouco tempo, né, com o Yuri, e agora ele veio com essa nova necessidade, vamos dizer assim, né? E é engraçado, quando a pessoa está com esse tipo de problema, né, que é a hérnia de disco, as pessoas chegam com muito, assim, parece debilitadas, né? Dá essa impressão, né? E às vezes chega mesmo, nem o caso do seu Jair, tá? Apesar de que hoje, né, ou melhor, quando eles estavam treinando, né,
não dava para dizer que eles tinham algum problema. Olha só que coisa interessante. Pareciam pessoas que normais, tranquilas, né? E tanto que eu acho que a questão do Yuri, né, era muito similar. No primeiro momento, quando ele subiu a escadaria lá da academia, né, que ele chegou para mim, parecia que ele não conseguia se mexer direito. Ele parece que estava tenso, né, teso, duro, né? E eu fiquei olhando aquela situação e vendo o Yuri lembrando do Yuri de outras, né, de outros momentos, parecia, nossa, não parecia o mesmo Yuri, né? E aí, conversando, eu disse, não, vamos, né, vamos pôr o corpo em movimento, né, vamos trabalhar. Então, a mesma metodologia que eu usei com a Sandra, com o Jair, também usei com ele, né? Então, é uma coisa que dá certo, né? Então, a preocupação do Yuri, André, eu estou dessa forma, né? Eu sei que indicaram para eu fazer a musculação para fortalecer, mas e aí, o que nós vamos fazer? Eu digo, não, simples, nós estamos aqui, né, com academia aqui, né, foi a opção que ele escolheu, né, de fazer na academia, e aí ele disse, não, vamos aqui, a gente pode usar muitos equipamentos, tem os equipamentos que a gente vai estabilizar sempre a sua coluna, né, e aí vamos trabalhar. E ele conseguiu, né, fomos avaliando quais exercícios que ele conseguiria fazer, claro, tem exercícios que dá para passar, né? Mas aí ele foi fazendo o leg press, foi fazendo uma remada inclinada, quer dizer, tem os exercícios lá que a gente fui colocando ele para fazer, né? Que a gente tinha mais recursos, mas tem exercícios que ele faz com peso livre, tranquilamente, né? É uma questão da gente saber o que precisa ser feito e com segurança. Então, o Yuri, na primeira semana, fez tudinho, sentiu dores musculares, né? Normal, né? Não foi lá essas dores que, né? Mas aquela coisa de, que existe movimentos que ele estava desacostumado a fazer, né? E aí voltou a fazer, a gente coloca ele para trabalhar o corpo todo, né? Aquela história, não dá para ver só vou ver só o core dele, né? Não, coloquei para trabalhar normal, como uma pessoa normal. E aí, foi trabalhando, então tinha musculatura, estavam adormecidas, vamos dizer assim, aí pôs para funcionar. E aí ele sentiu um pouquinho, né, de dor, mas não foi aquela, né, dor, né? Talvez a dor da hérnia talvez tenha até maior. Mas a preocupação dele era isso. Será que vai, né? Será que eu vou conseguir, né? Beleza. E ele fez tudinho na primeira semana, na segunda semana, foi na segunda-feira, ele começou numa segunda, daí na outra segunda, eu cheguei com ele e disse assim, e aí, como é que você está? Porque passou sábado, domingo descansando, né? E aí, como é que você está? Não, estou bem, né? Legal, e vamos continuar. Eu me sinto melhor quando eu inicio aquele exercício. Então, vamos lá, vamos começar por ele, né? E aí, pronto. O Yuri, na segunda semana de boa, né? Aí, ficamos aí um período de folga aí por causa das festividades, que foi agora final de ano. E o Yuri chegou no dia, né? Disse assim, cara, aconteceu um negócio engraçado. Eu digo, o que foi? Conta aí pra gente. Não, é que ele também faz sessão ainda de pilates e tal. Aí ele comentou, cara, a fisioterapeuta lá colocou uma mola lá, eu fui meter a mão, cara, a mão foi lá embaixo, né? Bateu a mola, né? Aí lá embaixo eu fiquei até assustado com a força, né? Eu digo, não, poxa, legal isso daí, Yuri. Né? Isso é legal, porque olha só, já 3 semanas aí já deu uma melhorada na força, né? E ele não estava conseguindo fazer isso. Eu acho que a mulher teve que, a fisioterapeuta, a pessoa que atendeu lá, eu acho que teve que até mudar a tensão da mola, né? Porque bateu lá embaixo, mas
É isso que o treinamento de força vai proporcionar, gente, né? Esse fortalecimento, tá, que a gente precisa para, por exemplo, as pessoas estão, às vezes acontecem de chegar nessa situação de hérnia de disco, porque não fazem um fortalecimento muscular, entendeu? Não tira o pé do chão e vão fazer uma atividade física que realmente produza o efeito que o corpo precisa, né? Então, algumas pessoas realmente deparam com dificuldades, né? E eu vou citar algumas aqui. De repente, alguma pessoa pode dizer assim: tenho medo de realizar movimento que prejudique a minha situação, mais ainda a minha situação, né? Então, vai ficar fazendo só caminhada? Caminhada não resolve, né? Não estou dizendo que caminhada não seja bom, né? A minha sogra faz caminhada. Tá? Até isso, sabe, ver a natureza, né? Trabalhar aí um pouco mais as canelas, né? Melhorar a parte cardiovascular, tá? Então, mas só que não funciona. Está fazendo atividade, né? Que não é adequada para o que, por exemplo, o corpo precisa quando uma pessoa está com hérnia de disco, tá? Então, o que precisa? Tudo isso que nós falamos com relação às pessoas que eu dei de exemplo. Tá? Precisa de uma orientação profissional, né, fundamental para manter a segurança, tá? E o corpo não pode ficar parado, é preciso movimentar, mas movimentar fazendo, né, o exercício necessário, a atividade necessária, para não agravar a situação mais para frente, né? Olha, pode ter, né, algumas pessoas que podem dizer assim: não consigo nem mexer, né, nem me mexer, como poderei fazer exercícios físicos? Tá? Então, prefere ficar sem movimentar, né, ficando dependente de remédios ou de colete, cinta, o que for. E essa não é a forma, né, adequada para se resolver o problema. Está só remediando. Então, treinamento de força realizado, aí, máquinas. O Yuri não fez aí com o recurso das máquinas. A Sandra utilizou lá a bola lá. É possível. Tem recursos que facilitam, né, a pessoa a poder se exercitar de forma segura, né, e recuperar a capacidade funcional. Isso que é importante, né? A gente poder fazer as coisas no nosso dia a dia, né, de forma normal e não ficar, por exemplo, um dia lá acordar e estar tá lá na cama, não poder nem se mexer, só mexe os olhos, né, porque tem esse problema, né, da hérnia de disco. E há pessoas que também podem pensar assim, ou falar assim, sei lá, né, estou me sentindo um inválido, tá? Não conseguirei fazer exercícios físicos, não consigo, né, sei lá, pode acontecer de pessoas aí que estão até nos acompanhando pensar assim, né? Pessoas que talvez estejam passando por esse tipo de problema. Então, vai ficar usando muleta a vida toda, né? Gente, enquanto existir vida e força de vontade, tudo é possível, basta querer. A limitação está sempre está na mente, assim como a nossa vontade de vencer, tá? Não importa se você tem pouca mobilidade ou não, vai lá, faça, tá? Põe esse corpo em movimento. Olha, eu, por exemplo, eu queria aqui dar um exemplo para vocês, né, de como é possível, né, até demonstrar um pouquinho do que até o Yuri fez lá, né, na academia, né, independente, eu poderia ter feito em casa também, né. Por exemplo, eu estou aqui agora, nesse momento, e digamos que eu tivesse, né, problema de hérnia de disco, eu nem sei se tem, né, espero que se eu tiver, nunca se manifeste, né. Mas digamos que, dá esse exemplo aqui, estou encostado aqui na cadeira, tá, minha coluna está bem firme,
E, digamos que eu vou fazer um exercício, como a rosca direta, vamos dizer assim. Tivesse um peso aqui nas minhas mãos, né? E eu pudesse fazer isso aqui. Cara, é um exercício que o Yuri fez na academia. Tá? É um exercício que ele estava estabilizado e pôde se exercitar, assim como outros, né? E não teve dificuldade nenhuma. Se você quiser saber, por exemplo, eu vou deixar no YouTube, né, ali no nosso canal, no canal dos movimentos, do Movimento aos 50, um vídeo, tá? Na verdade, temos vários vídeos ali, mas eu vou deixar um vídeo demonstrando, né, como isso pode ser feito, né? Eu fiz um aqui e eu vou demonstrar um outro lá. Se quiser conhecer um pouquinho mais, tá? Te convido a nos seguir lá no Movimento aos 50, no YouTube, e verificar esse vídeo, como é possível as pessoas poderem trabalhar, tá? Então fica esse compromisso, né, com a gente, e espero que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui tenha sido proveitoso, tá? E nos acompanhe, né, nas próximas lives, e fica o convite aqui. Uma boa tarde a todos, muito obrigado.